Eu Economizo, uma empresa de impacto ambiental que ajuda milhares de empresas a economizarem água através do nosso programa de gestão de água. E um dos destaques do nosso projeto é a nossa tecnologia. Aqui vamos fazer uma pequena demonstração do sistema que utilizamos. O sistema Eu Economizo é um sistema de telemetria com uso de inteligência artificial, onde a gente usa as tecnologias existentes a nosso favor, e aqui a gente consegue, inclusive, ver onde estão instalados os nossos equipamentos. A exemplo aqui, a gente tem um dispositivo instalado num hotel do Grupo Noble, em Belo Horizonte, na região de Pampulha. Ao clicar no equipamento, eu vou acessar o diretório do dispositivo, e aqui a gente tem as informações com as entradas digitais da hora e dia de comunicação, o volume do dia e a vazão do metro cúbico por hora. Além disso, eu consigo criar campos personalizáveis, customizados, onde eu defino aqui o valor do metro cúbico, o valor da média diária, o target diário, target por hora e também o valor alcançado de consumo até aquela leitura final. Aqui eu consigo também customizar algumas ações, criando inclusive regras e condições, como, por exemplo, eu posso criar aqui um parâmetro de vazão. Eu quero receber um alerta quando ele for maior ou igual a 23 metros cúbicos por hora. Eu posso criar um outro parâmetro que eu quero definir uma meta de consumo, quando ela for maior ou igual a 340 metros cúbicos no mês, e eu posso gerar os intervalos, se eu quero esse intervalo diário, semanal, final de semana, segunda a sexta, eu posso personalizar, incluindo aqui intervalos de horários. Com isso, eu consigo identificar os horários de consumo, de maior consumo e menor consumo do meu cliente, inclusive criando parâmetros comparativos em mesmo horários do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, do ano anterior, respectivamente. Voltando aqui, a gente tem a linha de supervisórios, onde eu tenho campos personalizáveis, e esses campos eu posso definir quais os parâmetros informativos eu quero projetar na minha tela. Essa tela pode ser projetada, inclusive, numa televisão, e aqui o meu cliente passa a acompanhar em tempo real o consumo de água do seu imóvel ou de seus imóveis. A partir desse processo aqui, a gente tem vários campos personalizáveis, inclusive de clientes, equipamentos, base de dados, empresas, tecnologias digitais, tecnologias analógicas, inclusive mapeamento e monitoramento de dados elétricos, como bombas, reservatórios e outros, loginhos de acesso, gráficos analíticos para exportação de planilhas de medição para ser tratada em gráficos como Power BI, e análises de relatórios, tanto customizados quanto de consumo. Aqui, clicando nos relatórios customizados, a gente vai pegar aqui um período como exemplo, vou selecionar aqui do dia 5 ao dia 18, eu posso pegar esse e agrupar esse relatório por hora, por dia ou por mês, vou selecionar aqui por dia, e ele vai me dar o relatório de consumo. Esse cliente, até o momento, consumiu 270 metros cúbicos de água, ele atingiu o valor equivalente a R$ 7.544, e aqui eu tenho as medições, a linha de média, o consumo por hora e os intervalos onde ele teve o pico de consumo. Aqui nós não tivemos registro, houve um desligamento da bomba para uma manutenção, e no dia seguinte percebemos aqui um aumento que corresponde ao dobro da média diária, equivalente ao dia que não foi feito o registro de consumo. E com isso a gente tem aqui um gráfico com consumo bem mais elevado, que seria a média desses 2 dias. Com relatórios de consumo, a mesma situação, a gente consegue gerar também relatórios aqui customizados, agrupando por dia ou por hora, e esses relatórios eles são gerados onde eu tenho as informações de gráficos de picos de consumo, análise do volume de água consumido, e também consigo gerar entradas digitais. Com as entradas digitais, a gente vai ter mais informações com relação ao sistema de abastecimento do imóvel. A partir do momento que você seleciona os equipamentos, você pode selecionar aqui o reservatório, e ele vai te dar aqui o volume total de água consumida, os picos de vazão e os intervalos, e qual foi a frequência desses picos de vazão, a média de consumo em metros cúbicos, o mínimo de consumo em metros cúbicos e todas as variáveis, inclusive exportando esse relatório para PDF, para Excel e salvando o relatório dentro do seu diretório.
Aqui você tem entradas analógicas e você também tem toda a personalização dos seus usuários. Você pode criar contas personalizáveis com a introdução da sua logo, você pode criar perfis e níveis de acesso, e o sistema permite você configurar todas as cores e configurações SMTP com integração de API e tudo que é necessário para você ter análise da sua conta de água em tempo real. Além desse processo, a gente oferece também os aplicativos iOS e Android para que sejam baixados nas lojas e você possa também ter o acompanhamento de consumo de água do seu imóvel na tela do seu celular. Aqui você vai ter um dashboard que mostra quais equipamentos estão atualizados, ativos, alertas de vazamento, com comunicação e inativos. Com isso, você tem um robusto sistema de monitoramento que permite você acompanhar em tempo real a sua conta de água, evitando assim perdas como vazamento e excesso de consumo e permitindo que, através do uso da inteligência artificial, você possa criar interpretações de dados que vão te auxiliar na melhor performance de consumo de água no seu imóvel.